Nós saudamos a todos com o nosso boa tarde a todos e todas, pedindo a complacência e a compreensão para que nós possamos uma vez mais nos sintonizarmos com as equipes espirituais conectadas, ligadas ao farol de Ismael em São José dos Campos. A nossa casa de oração, de estudos, de encontro, de fraternidade, de esperança, expectativa que nos ajuda, nos auxilia e tem a intenção precípua de auxiliar aqueles que nos procuram. Sem nenhuma pretensão, porque as pessoas que buscam muitas vezes uma casa espírita ou um determinado tipo de orientação, socorro, na verdade elas já possuem em si próprias a semente, né, dessa condição que desabrocha. Na verdade, nenhum de nós nos colocamos na posição de ninguém. Todas as manifestações altaneiras que se sucedem, todas as transformações pessoais nascem da pessoa, encontram respaldo e eco dentro da própria pessoa. Então ninguém faz nada por ninguém a não ser a própria pessoa que já tem em si as características favoráveis ao equilíbrio, à melhoria, à pacificação, à serenidade, aquilo que ela almeja em si. Espiritismo é uma doutrina extraordinária que nos oferece os mais variados recursos e que nós somos sempre convidados, por mais que tenhamos outras linhas filosóficas, religiosas ou qualquer que seja, convidados a conhecê-lo. Não para que possamos fazer proselitismo, não para que possamos cativar fazer uma paróquia que trazer as pessoas. Não é isso. É que é muito importante para a criatura humana conhecer determinados princípios que falam de situações as mais variadas, como é o caso da doutrina espírita. Nós, na verdade, somos o quê? Um arcabouço científico. Pensemos assim. Por quê? Porque a nossa estrutura fisiológica, por exemplo, essa nossa estrutura de ossos, corpo, o nosso corpo, as nossas células, a nossa corrente sanguínea, a possibilidade da visão, da audição, do olfato, do tato, a nossa locomoção, o batimento cardíaco ininterrupto, a vida saudável, digamos assim, é um engendramento misterioso que requer estudo. Por isso que médicos e psiquiatras no campo da mente, da psicanálise, da psicologia, a anatomia e a fisiologia mental requer muito estudo, especialização, tem PhDs, tem as mais variadas necessidades de estudo científico sobre nós, sobre as nossas condições, né? Então, somos atraídos a estudarmos a nós mesmos e, por consequência, a estudarmos o espírito, a nossa condição mental, psíquica, espiritual, que muitos de nós às vezes negamos por preconceito, ideias preconcebidas. Então é necessário que haja o desafio para que nós busquemos nos inteirar e a posteriori então negarmos, se acharmos inconveniente, os princípios estabelecidos. Daí nós vamos ter então um embasamento lógico, coerente, maduro, adulto, para podermos dizer, não, isso aí não me serve. Evidentemente que alguém já disse antes de nós que é preciso, existe o ver para crer. Há pessoas que têm que ver para poder acreditar. Obviamente que a maioria das coisas que nós acreditamos nós não vemos, nas religiões principalmente. A questão não é ver para crer. A questão, na verdade, é crer para ver. Porque quando nós buscamos crer, não significa fé cega. Não significa... Não sei o que aconteceu. Baixou aqui. Esse tipo de condicionamento é nos abrirmos. Nós vemos a possibilidade. Se você tem preconceito, você se fecha. Não existe. Isso é mentira, isso é tolice e acabou. Então, quer dizer... Não dá para a gente agir dessa forma em aspecto nenhum das nossas existências. Nós temos que dar uma chance, mesmo porque não sabemos tudo, não é verdade? A doutrina espírita tem embasamento filosófico, que é quando ela se expande para tentar explicar a vida, tentar explicar a existência, admitindo a premissa de que tudo existe, que existe uma sabedoria infinitíssima, muito elevada. Por trás disso tudo, a gente há de imaginar que existe uma coordenação plausível,
que escapa ao nosso entendimento, mas que dentro da nossa racionalidade atual, momentânea, deste instante, é possível que a gente chegue a determinadas conclusões que nos ajude a entender esse aspecto filosófico. Científico é como a gente diz, a gente tem que pesquisar a nossa anatomia, a nossa fisiologia, a nossa estrutura física e psíquica, consequentemente espiritual. E a questão relacionada à religiosidade é porque a doutrina dos espíritos, inevitavelmente, elas nos induz a uma modificação íntima. Porque esse contato com a espiritualidade que se fala, com o mundo espiritual, e a consequente descrição desse mundo espiritual, nos faz ver, nos faz entender que nós já tivemos outras existências. Quem achar que na verdade pensa mais no assunto, até rejeitar de vez, e vamos ter mais existências, e nós não vamos perecer. A vida continua, a vida prossegue, sem destinação fatídica, sempre lembrando isso. Ainda somos imaturos para irmos para o céu, tá? E não somos também merecedores do inferno. Nós estamos no meio termo aí, com umas pendências aqui, então a vida prossegue. E essas noções de prosseguimento da vida e as informações que os espíritos que lá estão nos trouxeram, são informações que fazem com que reflitamos dentro dos princípios de causa e efeito, das consequências das nossas ações. Porque nós vamos entendendo à luz de uma certa racionalidade que todos os nossos atos, nossos comportamentos, nossos sentimentos têm consequências. E a doutrina espírita vai pautar exatamente, nos alertar, nos puxar a orelha para nossa atenção em relação a essas nossas atitudes e atos. O nosso amigo Allan Kardec, lá, que foi um dos que popularizou esses princípios espíritas que existem desde que o mundo é mundo, e ninguém precisa ser espírita. Tem muito ateu que é espírita, tem muito escritor, poeta, filósofo, celebridade que são espíritas sem ter o rótulo de espírita. Por quê? Creem na imortalidade, creem numa sobrevivência, acreditam nas múltiplas existências, porque isso é uma coisa natural, se for verdade, íncita à nossa condição humana. Voltando, o nosso amigo Allan Kardec dizia que o verdadeiro espírita, pouco importa para nós vestir essa definição, se é um verdadeiro espírita, isso tudo seria até uma certa arrogância, né? A gente se supor perfeito em qualquer coisa que eu seja. Perfeito cristão, perfeito cidadão, perfeito pai de família, perfeito... seria uma arrogância. Mas ele dizia o seguinte, reconhece-se o verdadeiro espírita, isto é, aqueles de nós que buscamos expandir a nossa mente num conhecimento relacionado à multidimensionalidade, à transcendentalidade real, e conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então é inevitável que os conhecimentos nos tragam transformação moral. Essa transformação moral não quer dizer que nós vamos ser melhor que os outros, nós vamos ser melhor que nós mesmos, sempre lembrando. Eu tenho que ser melhor do que eu próprio sou agora. Não tenho que ser melhor que ninguém. Tem pessoas que não têm nada, não conhecem nada, são ateus e estão muito à nossa frente. Então nós temos que nos melhorar em relação a nós próprios. Alguma coisa em mim, alguém pode falar, mas você, falando de melhoria, você é um ser ainda que deixa muito a desejar. Sim. Mas em relação a mim mesmo, se é que o português está correto, em relação a mim mesmo, eu sou o que ontem eu já deixei de ser, vamos dizer assim. Alguma coisa melhorou. Então ele fala, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Atenção nessa palavra, esforço. Esforço. Que emprega para domar as suas inclinações. Isso significa dizer o quê? Que nós temos más inclinações, todos nós. Felizes os que não têm, parabéns, congratulações. Mas nós temos más inclinações. E aqueles de nós que domamos ou nos esforçamos para domá-las, é que seríamos caracterizados como espíritas, como defensores de uma causa natural e que, se é verdadeira, uma hora ou outra há de metamorfosear essa humanidade. E a gente vai parar com certas brincadeiras que a gente tem feito. A gente vai parar com certas gracinhas e certos engraçadinhos entre eles, até nós talvez, que às vezes abusamos da vida. Abusamos dos outros, abusamos das ações. Não nos preocupamos com as consequências dos atos.
E isso aí parece que é o que graça e que impera na nossa sociedade de forma extraordinária. Então, o espírito é uma ciência, tem abrangência, a religião é consequência moral, e nós vamos estudar essa multidimensionalidade. Nós aqui na Terra, nós viemos, segundo agora os aspectos doutrinários, né, nós temos o quê? Sempre há dificuldades, provas, sempre há uma série de dificuldades, de problemas que todos nós enfrentamos. Uma das grandes necessidades que todos nós temos que ter para tudo isso significa e se chama o que nós temos que ter, que eu tenho que ter. Às vezes a gente fala, vocês têm que ter, tá errado, né? Porque quem é a gente para falar de cátedra, para dar lição para os outros? Nós temos que ter, ainda aí nós estamos incluindo pessoas que às vezes já estão avançadas em relação a nós. Então, é o que eu tenho que ter, vamos dizer assim, sem falsa humildade, sem querer parecer bonzinho, não é isso não. Mas é necessário que tenhamos o quê? Coragem. Sem coragem não há como. Não tem como a gente enfrentar as situações. É a coragem que faz com que a coragem revela o que? Sempre há um caminho diante das dificuldades. E esse caminho que a esperança revela, ele é percorrido pela coragem. É o importante. Às vezes nós estamos envolvidos em tédio, desalento, desânimo. Isso é muito comum acontecer entre nós. Tédio, desânimo, desalento. Tá difícil, tem lágrimas. Há, às vezes, pessoas que sofrem. E há oportunistas que fantasiam a miséria, né? Aqueles que fazem da miséria profissionalismo, inclusive. Da mendicância profissionalismo, sabemos disso. Mas aí, paciência, o problema é deles. Acontece que o mal existe sempre, sempre vai existir. Mas nós temos que buscar o bem. Fazer o que pudermos nesse sentido de afastar esse tédio, buscarmos aqueles que de alguma forma se encontram em situações mais difíceis que as nossas, que existem. Então nós vamos entender que esse cérebro bonzinho que nós temos, o pão que está na nossa mesa, não traduz uma generalidade a pessoas que têm o cérebro atormentado com obsessões, com neuroses, em manicômios, a pessoas que não se expressam, evidentemente, sem fazer apanágio de nenhuma sensacionalismo, há mesas em que falta o pão. Então o tédio muitas vezes não tem lugar para as nossas perquirições se nós valorizarmos um pouco o pensamento que se direciona a outrem. Tenhamos em conta os afetos que nos circundam, aqueles que nos envolvem, mas lembremos-nos da caridade, que vai nos livrar. A caridade, que é o pensamento positivo, a caridade é uma das abrangências da doutrina dos espíritos. Quando fala fora da caridade numa salvação, não é salvação no sentido de encontrar o caminho do céu, não. Salvação no sentido de ter um bem-estar, de ter uma pacificação, de não ter tormentos maiores. Se não for pelo caminho da assistencialidade, da caridade, do bem, nós não vamos ter serenidade mesmo. Vivemos só e única e exclusiva para nós, ainda que comecemos pelo nosso pensamento único e exclusivo. Não tem possibilidades de alcançarmos, de fato, uma situação melhorada dentro do mundo dos espíritos. E a caridade vai nos impedir que as trevas desçam sobre as nossas horas vagas. Que essas horas vagas, às vezes, é que nos dão o tédio. Está entediado? Está entediado. Não tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para tentar, para estudar, para aprender? Alguém para ajudar? Então é necessário que pensemos nisso, que eu pense nisso. Cuidado com os males pequeninos, os males minúsculos. Quando se fala lá que o grão de mostarda se transforma numa árvore, o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, pode ser também que nós atraiamos ou busquemos inserir em nossas vidas pequeninas manifestações de luz, de amor, de bem-estar, e ao contrário, evitemos as pequeninas coisas que desabam as construções, os edifícios, que são as pequeninas coisas que vão aumentando. É como a semente, da semente surge a floresta. Se a gente deixar que sementes de malefício, de ódio, de mágoa, de rancor, etc, etc, se instalem sorrateiramente dentro do nosso coração, o que vai acontecer? Vai crescer, vai frutificar, vai germinar. Então, aí ainda entra a caridade, que é a caridade para conosco mesmo, com as nossas boas disposições. Se nós temos capacitação para sermos alegres, otimistas, confiantes,
Por que nós vamos abrigar descaridosamente a mágoa, o ódio, o rancor, a maledicência? É para a gente pensar e refletir. Não é uma regra assim pronta para que a gente possa, a partir de agora, ser diferente. Mas é para pensar, para refletir. Dificuldade. As dificuldades todos nós temos. Imaginemos uma escola em que os alunos começassem a chorar na hora do ensino. Na hora que está começando a aprender, começa a chorar. É a mesma coisa, de certa forma, uma analogia metafórica pobre, mas é a mesma coisa. A vida, a Terra é uma escola. As dificuldades são lições. Cada minuto de queixa é um minuto perdido. É um minuto perdido. Então a gente malbarata o tempo. Então o que acontece? Toda a prova é para dilatar, para ampliar, para expandir, para nos dar fortalecimento. E todos nós sabemos disso. Ninguém vai ficar alheio a essa definição. Todo mundo, na retrospectiva da sua história de vida, sabe perfeitamente que as dificuldades o engrandeceram, o fortaleceram. Expandiram a sua mente, a sua consciência, os seus sentimentos, as suas ideias. É uma renovação. Renovação para amar mais e ter mais paciência. Então isso também é caridade. Caridade com o quê? Caridade com a vida. Caridade com o que a vida nos dá. Ter boa vontade com a vida. Não é ficar maldizendo, xingando, lamentando. Oh, vida terrível, oh, vida não sei o quê. Agradeçamos caridosamente os percalços que inevitavelmente às vezes temos, que nem fomos nós às vezes que os causamos, paciência. Vamos entender essas dificuldades como sendo aprendizado. Não é fazer apanágio da dor, ninguém está procurando a dor, a gente está definindo, os espíritos definem o que existe. E o que existe você tem que entender porque existe. Senão fica uma coisa estranha. Nós não temos culpa de pecado original lá de trás, não. Tiremos essa ideia da cabeça. A complexidade da existência é muito superior ao que nós imaginamos. Então essas dificuldades são para isso. Caridade, então, com a vida, o que a vida nos dá. Inclusive as dificuldades. Amor. Com o amor, se o amor dominarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas intenções, não vai ter tédio. Não vai ter desânimo. A gente vai conseguir. Agora isso, é claro, né, de novo, é uma teoria que a gente estabelece para nós próprios e que muitas vezes foge do nosso, porque não está solidificado o amor no nosso coração. Eu amo hoje, amanhã, todo dia, a natureza, a vida, os animais, o ser humano, os amigos, os inimigos, os conhecidos, os vizinhos, os parentes, tudo que existe. Não é assim. Não é assim. Nós temos as nossas opções, as nossas críticas, as nossas contrariedades, mas é o caminho. É entender que é assim. Porque as horas com o amor serão instantes de mais alegria e de mais prazer. A gente vai viver melhor. Vai viver com mais alegria. A gente nunca vai sofrer ingratidão ou desilusão, porque a gente nunca vai reputar os outros a conta dos nossos erros. A gente vai ter um espírito, com amor, vai ter um espírito de entendimento maior, uma compreensão maior, uma solidariedade maior. Às vezes os erros, os importunos, os maus comportamentos, certas coisas, a gente vai ter mais facilidade para entender com uma compreensão embasada no amor, lúcida, sincera, não demagógica. A gente tem que saber onde tem erro e apontar o erro. Não é viver alheio, alienado. Isso aí é palanque, é mentira. A gente tem que saber, mas na nossa intimidade, a desenvoltura do amor nos favorece a vivenciarmos de uma forma mais compreensiva. O trabalho vai se tornar fonte de alegria. A gente às vezes mal barata o trabalho, reclama, vai se tornar uma fonte de alegria. A palavra que a gente vai falar vai ser uma expressão pautada em amor. A gente vai usar palavras com mais docilidade, com mais enternecimento, elevação, mais disposição de ajudar, de elevar a pessoa do que jogá-la para baixo. Isso é com o amor. Então o amor é o caminho para converter a alma em luz. O caminho para converter a alma em luz. Esse é do André Luiz. Isso é o amor. Então os espíritos sabem como é que a gente deve agir. E aí nós temos que refletir.
E aí existe o quê? Mais caridade. Amor e caridade são sinônimos. Caridade no sentido da compreensão, do entendimento, não é caridade de esmola só, não. É caridade da reflexão saudável e positiva, da doação benéfica, amorosa. Evolução. Evolução é inevitável nas nossas vidas. Nós temos que evoluir, nós evoluímos e viemos aqui para evoluir, e nós estamos evoluindo. E evoluímos por contrastes, é bom que a gente saiba disso. O que é evoluir por contrastes? É através dos erros. Nós erramos. Através dos nossos erros, a gente vai do mal ao bem, do desacerto ao acerto. Nós hoje somos fruto dos erros do passado. Esses entendimentos que às vezes a gente tem, que algumas pessoas têm, nossa, a pessoa é maravilhosa, a pessoa é isso, aquela pessoa é bacana. Algumas pessoas o são, de fato, assim, bastante compreensivas, amplas, tem uma docilidade, um encanto, um carisma, né? tão benevolente, tão atraente. Ela não conseguiu isso de uma hora para outra. Ela conseguiu isso mediante, através de tropeços, na escala do tempo, não tem como. E outra coisa, se nós não temos imperfeições para vencer, se nós não temos problemas, se nós não temos tentações, se nós não temos amarguras, se nós não temos graves provas, se nós não temos fraquezas, e que estamos na Terra para curá-las, o que será de nós na construção do bem? Como é que eu vou construir o bem se eu não conheço exatamente, eu não passei por determinadas dificuldades? É necessária a experiência, e a evolução traduz experiências ao longo do tempo, por contrastes, por modificação, por alteração. O santo de hoje pode ter sido ontem um marginal. A transformação, as quedas vão levando à elevação. Isso é o processo da evolução. Isso significa caridade consigo mesmo. É a caridade ainda, mas é consigo mesmo, com a gente mesmo. Compreender das minhas falibilidades, das minhas fraquezas, das minhas tentações, dos meus erros. Compreendermos isso, entendermos isso e nos esforçarmos para domar, para vencer esses aspectos. Isso é evolução. Bom ânimo, eis uma necessidade para todos nós. Bom ânimo, ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Uma boa vivência em relação à vida, uma boa disposição. Dificuldades que temos, vamos trabalhar com elas. Trabalhar com essas dificuldades. A gente vai fechar os olhos e ver o lado escuro da dificuldade? Não, eu estou atravessando uma dificuldade, para tudo, fecha tudo, reclama e fica envolto numa situação tenebrosa. É o certo? Não é. Infelizmente, muitos de nós, muitas vezes, nos dedicamos ou nos endereçamos à depressão, à fuga, ao vício, ao suicídio, ou enfim, uma série de coisas, às vezes exageradas, na compensação, né? Não estamos dizendo que ninguém deva ter prazeres, alegrias, é claro que sim. Faz parte, isso é saudável. Né? Passear, se divertir, dançar, brincar, quem gosta, ouvir música, sair, enfim, etc, etc. Nós somos do mundo. A questão é que, diante das dificuldades, não cercear a nossa expansão. E fazer disso o quê? Trabalhar com isso. Críticas. Críticas nós vamos ter. Como que não vamos ter? Então não vamos perder tempo com as críticas, vamos ver o lado útil. A pessoa critica a gente, nossa, você... Ou fica sabendo que criticou, deixa. Vamos ver o lado útil daquilo. De repente ele acertou, nossa, de fato. Puxa vida. Aí falaram que a preleção não tá legal, porque a gente pega e fala demais, ou fala o que não sente, ou toma o tempo das pessoas, ou não tá sendo sincero. Opa, peraí, deixa eu pensar, deixa eu analisar isso aí. Mas a gente não pode dar bola para certas coisas. É óbvio que nós estamos falando do dia a dia, né? A tristeza, abracemos os nossos deveres. Abracemos e vamos seguir em frente. As desilusões, cobrar dos outros, de novo, desilusão é cobrança dos outros. A gente que se iludiu. Eu pensei que você era isso, era aquilo, me decepcionei. O problema é seu, você que depositou excesso de o quê? De qualquer coisa em mim. Não é assim.
Tem que ter o pé no chão, consciência, de compreender uns aos outros dentro da melhor forma possível. Dar o melhor ao mundo, do mundo ao nosso alcance. Puxa vida, aí que é, né? Dar o melhor do mundo ao nosso alcance. Sermos alguma coisa que seja positivo no mundo. Alguma coisa que não é querer ser bonitinho, mas dar o melhor de nós. O melhor que nós pudermos. A nossa educação, o nosso bom comportamento, a nossa modificação. Muitas pessoas às vezes reencontram pessoas e dizem, puxa vida, mas você está diferente. Você há anos atrás era assim, agora você está do outro jeito. Que bênção. A não ser que esteja pior. Mas a gente tem que mudar, tem que modificar. A pessoa não pode achar, não, isso aí está igual como era 10 anos atrás. Isso aí está idêntico ao que era há 3 anos atrás. É o mesmo personagem, é do mesmo jeito. Não mudou nada, não aprendeu nada. A vida ensina. E é para isso que aqui nós viemos. Fracassos, não acreditemos em derrotas. Dá para não acreditar em derrota? Ah, mas eu fiz alguma coisa, não deu certo. Tá, e daí? É derrota? Ou foi uma experiência? Não acreditemos em derrotas. Pela bênção de Deus, estamos no melhor tempo. Olha, nós estamos no melhor tempo agora. Hoje é para recomeçar, para renovar, para servir, para sorrir. É hoje, não foi ontem. Já foi. Amanhã, não sabemos. É hoje o melhor tempo. Isso é caridade. Caridade para com o quê? Falar uma palavra que poderá parecer blasfêmica, né? Caridade para com Deus. Não é? Nós precisamos ter caridade para com a fonte da vida. Isto é, compreender, doar o melhor de nós para a fonte da vida que nos doa uma série de benefícios. E nós muitas vezes reclamamos. Criticamos a fonte da vida, criticamos Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que isso? Por isso? Nós temos que ter gratidão e caridade para com as forças superiores também. Parece que é assim. Nesse exato momento, estamos na situação exata para o exercício da compreensão e do auxílio. Para fazer o bem mais favorável possível. De reconhecer a nossa felicidade, que a nossa felicidade é medida pela felicidade que nós causamos aos outros. A nossa felicidade é medida por esse padrão, essa métrica, a felicidade que causamos aos outros. Se eu não faço ninguém feliz, nem que seja um cachorrinho, vamos falar assim, né? Se eu não afago um cachorrinho, não vamos falar de pessoas que às vezes a gente é tão atrituante assim, né? Vive tão... Existem muitas vidas, ao que parece, que a gente também não... que são difíceis, complicadas nas famílias. Né? Parece que existe, é que nem o vírus, né? Existe aquele sintoma, a pessoa tem, mas está assintomática. Então, acontece muitas vezes nas vidas, pelo que se fala, pelo que se diz, de questões assintomáticas, isto é, o problema existe, mas vai se levando, vai vivendo. Né? Odeia-se respeitosamente um ao outro, não se suporta uma boa convivência e assim por diante. Então, fazer alguém feliz é a gente tentar entender que menos reclamação possam ter da gente. Mas também não é você querer ser santinho, bonzinho, não é isso, né? Agradar as pessoas. Não, a gente tem que saber falar não, não é? Tem que saber dizer não, que é às vezes uma forma de benefício. Mas é na convivialidade não ser um peso. Mas se a gente é um peso, é porque o pesado está dentro da gente. É a gente que está no problema. Porque senão a gente se solta. Não se preocupa demasiado. Vive a vida com alegria. Então esse é o momento exato para nós trabalharmos. Quem caminha para a frente, caminha sempre para o melhor. Sempre para o melhor. Então esse é o tempo. Então eis outro aspecto de caridade. Caridade com o tempo. Olha o tempo que nós temos, que é o que mais os espíritos lamentam. A perda de tempo. Porque falta para nós caridade com o tempo. Poxa vida, as horas, os momentos, os meses que se passam, às
as estações, os dias, as 24 horas do dia. Caridade com o tempo, para poder dar ao tempo o nosso afeto, o nosso carinho. São aspectos doutrinários da doutrina dos espíritos. Tristezas, nós temos tristezas, sim, mas há dois tipos de tristeza. Tem aquela tristeza que é positiva, que nos impulsiona para cima. A gente já lembra, né? A tristeza dos poetas, a tristeza da melancolia, a tristeza da contemplação, a tristeza da saudade, a tristeza bonita, agradável, que nos impulsiona. E existe aquela tristeza destrutiva, que se põe luto dentro do coração. É empedernida, espalha desânimo, espalha tristeza, espalha pessimismo. Onde vai? Isso é uma doença da alma. Isso é uma doença da alma. Comentar problemas, exagerando desacertos, desentendimentos, discórdias do passado, dramatizando, lembrar sofrimentos que a misericórdia divina já passou uma esponja e apagou, já não existe mais. A gente fica lembrando lá atrás, coisa que aconteceu, que deveria nos servir de impulso para que a gente entenda melhor o caminho a seguir. Então essa dramatização que às vezes se faz, essa lamentação, esses desacordos, essas contendas, essas mágoas, destilando ressentimentos nos ouvidos alheios, muitas vezes reclamando da vida, isso afasta as pessoas. Afasta. Muito embora essas pessoas, muitas vezes, que se afastam de nós por causa disso, elas vão dizer, nossa, vou fazer uma... Se é que elas são assim, né, de fazer oração, se não for, nem vão fazer, mas vamos pensar, nossa, fulano, só reclama da vida, nossa, coitado. Ele é tão reclamador, tudo para ele é negativo, nada dá. Parece que só reclama. As pessoas se afastam, se não se afastarem fisicamente, se afastam psiquicamente. Peraí, parece que tudo tá negativo, só tem negativo. E nós não estamos dizendo que só tem positivo. É um drible da condição de vivenciar uma experiência opcional de tentar ver o lado melhor das coisas. Porque deve ter e tem uma coordenação este nosso mundo. Na amargura, ninguém deve se confortar e ficar na amargura, no espinheiro da revolta, né? Tem que espalhar bondade, paz, entusiasmo, quanto a gente puder. Esse é o básico. Espalhar otimismo para aqueles que se aproximam de nós. Né? Levar um otimismo. Às vezes a pessoa está necessitando de uma palavra fortalecedora e a gente transmite algo de negativo que pode prejudicar muito. Pedir coragem para que a gente possa silenciar. Pedir a Deus coragem para que a gente possa silenciar as nossas reclamações. Guardá-las conosco. Quem vai ao centro e faz entrevista deve falar, viu, gente? Deve expor. Nós estamos no centro, nos locais. Quando você vai ao médico, vai a um psicólogo, você tem que expor suas dificuldades. Mas ali é uma tarefa específica. No dia a dia, nós devemos nos afastar desse tipo de comportamento. Porque da mesma forma que nós esperamos dos outros com uma certa compreensão, um certo auxílio, com boas palavras, com incentivo. Quem de nós não gosta disso? Quem de nós, por mais que talvez sejamos, ou sejam, né, nós não, seja alguém evoluído, a pessoa gosta do incentivo, é claro, isso é humano. Um incentivo, uma colaboração mental, psíquica, sentimental, favorecedora. Isso é também caridade. Caridade para com o que nós fazemos em relação aos outros, pelo que nós dizemos, pelo que nós sentimos. A questão agora é ajudar-se e ajudar a outrem. A reencarnação. Nós estamos aqui para resgatar, corrigir, retificar, melhorar, atenuar, limpar o passado. Ao reduzir, né? Resgatar o passado. Estamos aqui para viver o presente. E estamos aqui para construir o futuro. Então nós estamos diante de 3 opções. Não nascemos ontem, não somos novinhos, não temos 50, 60, 30, 20 anos, não. Somos muito mais velhos que isso. Para chegarmos a essa condição de nos expressarmos, sentirmos, amarmos, termos casa, termos roupa, termos vida social, estudarmos, lermos, etc, etc. Ó, passamos por muitas experiências. Esse é o processo da evolução. Não se trata de uma opinião, a evolução. Tudo na vida é assim. Então, o melhor lugar, então, é aqui de novo. Né? Ontem a gente tinha perturbação. Hoje a gente já pode ter reequilíbrio.
Ontem a gente tinha, como se diz, incompreensão. Hoje a gente já tem um entendimento. Ontem a gente tinha sombra, hoje a gente tem luz. Ontem tinha violência, hoje a gente já pode ter harmonia. Ontem tinha ódio e hoje já pode ter amor. Porque o nosso passado é repleto de atitudes conduzentes com a nossa situação menor do que a de hoje. Não é que o espírita tem mania de dizer, nossa, o nosso passado é tenebroso. Mas é óbvio, é lógico. Não tem como ser diferente. Pode não ser o passado de uma vida, de 2, 3, quase 5 vidas. Mas lá atrás, puxa vida. A gente lá estava entendendo se eu pertencia ao exército de Gengis Khan, tinha que invadir a aldeia, tinha que ter escravo, maltratar mulher, criança, império sobre outros povos. Nós não tínhamos noção de ética, de nada disso. É evolução, vai aprendendo. Então o nosso passado, de fato, é complicado. Então hoje a gente tem que se ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. É a palavra lá. Por isso que a gente tem que se ajudar. Procurar refletir. Que nós estamos aqui para viver o presente e construir o futuro. O passado vai se resgatando. E o passado nos resgate não é olho por olho, dente por dente, não. Você fez tal coisa, vai passar por tal coisa. Não é isso. Não é nada disso. A sabedoria cósmica já nos deu o esquecimento, que é exatamente para a gente dar uma continuidade à nossa vida por outros ângulos. Construir o futuro, vivenciando o presente. E aquilo que se lembra sempre, coisas que nós já não somos mais capazes de fazer, é porque já amargamos com ela em remorso, em concentração, em meditações profundas, ou até em sofrimentos pretéritos, que fazem com que hoje a gente pense de modo diferente. Isso é o quê? Caridade para com ação. A nossa ação de usarmos meios para nos auxiliar. Então, se nós temos esse recurso, esse requisito, caridade para com essa possibilidade em nós. Assédio e amparo. A doutrina espírita fala das influências espirituais. As influências espirituais que existem por causa do quê? Da sintonia magnética inevitável que existe entre espíritos. A gente não tem explicação definitiva e direta e precisa sobre isso, mas supõe-se, né? E essa suposição é embasada em assertivas bastante respeitáveis, que a proximidade espiritual se caracteriza por afinidade. Então os nossos assédios, os nossos envolvimentos espirituais são oriundos do teor dos nossos pensamentos, sentimentos e energia. O que eu sinto, o que eu penso e o que, em consequência disso, emana de mim, essa aura que emana de mim, vai ser um atrator, algo atraente para entidades de caráter semelhante. Então, o que acontece? Nós vamos atrair os amparadores, quando eles veem em nós uma disposição saudável, positiva, bem intencionada, o íntimo higienizado, eles vão se aproximar e vão, dentro do possível, nos ajudar. Quando os nossos pensamentos forem distorcidos, negativos, obviamente, ou desequilibrados, não vamos dizer negativos, desequilibrados, pautados em mágoa, desesperança, mau humor, rancor, etc., as negatividades da psique humana, da mente humana, do sentimento nosso, né, que qualquer um de nós sabe que não é adequado, as entidades de igual teor, igualmente magoadas, rancorosas, tristes, melancólicas, psicóticas, vão se aproximar de nós. E vai se intensificar esse tipo de sintoma, porque vai somar o nosso ao deles. Ah, mas eu não vejo espírito, não estou vendo. Ah, mas existe essa dimensão extrafísica, espiritual, magnética de pensamentos que solidifica ideias. Então, por esse aspecto, quando nós pensamos bem, nós estamos ajudando os espíritos. Quando eu estou fazendo uma reflexão íntima comigo, nossa, eu preciso mudar. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Isso não está bom. Eu tenho que dar uma alteração. Eu quero ver se eu consigo fazer isso, essa reforma, essa mudança. Cada um de nós sabe onde o calo aperta, o calcanhar de Aquiles, onde tem que mudar. Cada um de nós sabe, né? Seja na nossa omissão ou nas nossas fraquezas. Quando eu estou pensando, refletindo nessa possibilidade intensamente, eu estou contagiando espíritos que passam pela situação semelhante. Eles são atraídos pelos meus pensamentos e os meus pensamentos em mim reverberam neles. Isto é, eles também vão ficar pensando consigo
que precisam modificar-se, que precisam, pelo contágio. Quando a gente começa a conversar com alguém e fala a gente tem que fazer isso, a pessoa vai, psicologicamente vai se envolvendo. Porque o envolvimento é inevitável, nós somos bastante sugestionáveis. Tanto que existe placebo, né? Que a pessoa, sem saber, toma uma coisa inócua e faz bem para ela. Quer dizer, há um contágio espiritual magnético em nós que nós não entendemos direito. Então, quando nós, refletindo sobre nós próprios, almejamos uma modificação para melhor, uma análise, uma crítica pessoal, uma autocrítica, nós estamos igualmente induzindo os espíritos próximos a fazer o mesmo. Alguns vão nos ajudar. Poderá haver aqueles que, para aí, você não vai conseguir isso não, e vai querer pôr lenha na fogueira, para dificultar mais ainda, mas vai haver aqueles que, por sintonia, vão se identificar conosco e vão também ser ajudados. Isso, mais uma vez, é caridade. Caridade com os espíritos. Então, quando nós nos refletimos em nós, na nossa intimidade, aspectos para a nossa melhoria, nós estamos exercendo a caridade conosco mesmo e com aqueles que nos rodeiam. Caridade é dar de si. Dar de si para si mesmo. Porque não adianta. Não é só dar para os outros, é dar de si para si mesmo. Por quê? A caridade é uma engrenagem. Nós temos uma engrenagem psíquica e espiritual que gera as nossas reflexões. Que gera o quê? Otimismo, alegria e conhecimento. Isso não se produz dentro da gente? Essa engrenagem espiritual nossa, nós não somos capazes de produzir alegria, produzir otimismo, produzir... Se a gente conversar, se a gente falar, se a gente ler, se a gente estudar, se a gente ouvir ler um livro, ou ouvir alguém, algumas coisas, tiver num momento bom, a gente é capaz de desencadear dentro da gente uma série de aspectos positivos. Atentar nesses aspectos positivos de uma coisa que nasce em nós é ter caridade para conosco mesmo, com essas disposições que nascem em nós, que alguém nos deu. Nós não somos o autor da vida. A pretensão é que faz com que a gente pense, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Como? Nós somos criaturas e não criador, por enquanto. Talvez um dia sejamos co-criadores. Talvez um dia, talvez, com toda certeza, chegaremos a uma situação, vós sois deuses, uma situação assim, extraordinária lá na frente. Mas então nós somos engendrados por situações que nós não conhecemos direito e que desencadeiam a necessidade de nós então termos atenção a elas e, consequentemente, isso se chama caridade para conosco mesmo. Então, essas observações espíritas devem nos ajudar. Nós, muitas vezes, nas preleções, muitos pensam que as preleções são vazias, porque muitas vezes as pessoas, nós, ou aqueles que tentam fazer alguma coisa, estão falando da boca para fora. Na verdade, não é bem assim. Existe o esforço para a retificação. Existe o esforço para tentar mudar. Nós temos que, igualmente, entender, repetindo essa analogia, que o que é importante nos serve. Aquele que puder usar, aquele que puder pegar, ótimo. É como, repetindo, né, uma nota de 100 reais. Uma nota de 100 reais vale 100 reais. Não importa por onde ela passou. Se ela passou pela mão de bandido, pela mão de facínora, pela mão de corrupto, não importa. Chegou às nossas mãos, vale 100 reais. De idêntica forma, ou similar, metaforicamente, de uma forma pobre, são as informações. Então as informações que a gente recebe são muitas vezes aptas a nos servirem ou não, depende de nós, né? Então o que acontece? Se a gente for ouvir somente os santos, como é que a gente faz? Né? Vai ficar difícil. Mesmo porque a santidade, a santificação que tanto se prega, está cheio de problemas, muitas vezes, de ordem existencial, de ordem consciencial. Nós somos ainda criaturas falíveis no campo terrestre. Então, a doutrina espírita vai nos auxiliar sempre nesse sentido. No sentido de abrir os nossos caminhos para a multidimensionalidade. Aquilo que se lembra sempre, que é uma pretensão enorme, né? A suposição de que nós sabemos tudo
e de que tudo que está ao alcance da nossa vista é o que existe, o que não está não existe. As descobertas científicas, segundo dizem, já tem umas incógnitas extraordinárias na física quântica. As perquisições dos astrônomos já estão prevendo vida em outros planetas, com bastante contundência de fatos. Experiências, formas, uma série de informações nos demonstram essa continuidade da existência da forma como é pautada na doutrina dos espíritos. Nós temos duas formas, além disso, de ter essa verificabilidade. Nós podemos ir a Paris, né? Ou melhor dizendo, nós podemos falar sobre Paris. Então alguém que esteve em Paris chega para nós e diz como é Paris e nós falamos. Mas é muito precário, mas falamos mesmo assim. Aí eu sei que lá tem a Torre Eiffel, tem o Louvre, tem isso, tem aquilo, Arco do Triunfo, tem uma rua assim, Luxemburgo e tal. Tudo bem, nós vamos falar de Paris, porque tivemos a informação. E nós podemos também pegar e irmos a Paris. E daí lá nós vamos observar por nós mesmos e podermos dizer o que vimos. O que significa isso? É de forma similar ao mundo espiritual. Nós temos informações que nos chegam pelo canal da mediunidade, que é uma coisa para ser estudada cientificamente. Ah, mas tem mediunidade que é charlatã. Charlatã, tá certo? Acho que tá. Charlatanice de mediunidade. Tem, lógico que tem em todas as áreas humanas. Mas tem as autênticas também, as inexplicáveis, as complicadas para entender, que é a psiquiatria, a psicanálise, tem que entrar na jogada aí para poder explicar certas coisas. A mediunidade existe. Pela mediunidade nós temos informações de como é o mundo espiritual, como é a vida do mundo dos espíritos, como são as consequências da vida terrena, como são os preparativos para o reencarne, para a formação de família, para aqueles que vêm, para aqueles que estão juntos. Nós temos uma série de informações sobre como atuam os espíritos no mundo espiritual, nas comunidades extrafísicas, nas cidades, onde quer que ou seja. Então essas são informações que nos trazem. Alguém que esteve em Paris nos trouxe sobre Paris, alguém que captou do mundo espiritual informações, nos trouxe do mundo espiritual. Assim como nós podemos ir a Paris, mediante treino, exercício, dedicação, esforço, nós podemos também, isso também é outra questão muitas vezes polêmica, mas é verdadeira e contundente e requer estudo, nós podemos sair do nosso corpo. Existe a chamada viagem astral, projeção astral, desdobramento. Durante o momento em que nós repousamos e que nós saímos do nosso corpo, porque saímos, né? De novo, quarto fechado, janela fechada, porta fechada, luz apagada, dormimos e acordamos dando notícias de coisas que vimos. Vimos como não foi com os olhos físicos, porque estava fechado, estava dormindo. Então nós vimos com um outro corpo. Essas informações que nós temos então do mundo espiritual podem ser também oriundas das nossas próprias observações. A gente se projeta, evidentemente que vai muito treino, muita atenção, muita percepção, porque o plano extrafísico é muito sutil. Então quando a gente está lá no mundo extrafísico, você está vivenciando. Aí você volta para o corpo físico, pum, esquece tudo, apaga. Dá a impressão que você não consegue rememorar. Alguns lembram um sonho, assim mais ou menos sem sentido, alguma coisa assim. Mas há aqueles de nós, há aqueles que têm a possibilidade, há experiência, se tiver 1 em 1000 já é significativa, é que você sai do corpo e se sente consciente. Você está fora do corpo e você está falando para você, eu estou fora do meu corpo físico, eu estou aqui com um corpo que não é o físico, estou vendo o mundo espiritual por nós mesmos, através da nossa visitação, através da nossa invasão no mundo espiritual, através do nosso corpo espiritual, que é o corpo que, em definitivo, lá na frente, no desencarne, na morte, na desativação dos corpos físicos, esse corpo espiritual vai para o mundo espiritual. E o corpo físico perece, se desintegra. E esse corpo espiritual vai para onde? Vai para onde já estão aqueles que nos precederam. Por isso que se fala e se diz, não perdemos ninguém, vamos nos reencontrar, vamos nos ver de novo. Então ninguém perdeu ninguém, não adianta ficar chorando, lamuriando desesperadamente
Porque esse não é o procedimento, inclusive não é bom para a entidade, para a pessoa que se foi. O que acontece? Um dia vai ter um reencontro, é uma questão de paciência. Então significa o quê? Um dia você vai a Paris, calma, tem alguém lá? Você vai lá, espera um pouquinho, oportunamente você vai. E muitos de nós queremos que demore bastante, porque gostamos de ficar aqui. E a doutrina espírita fala que a vida na Terra é muito boa, e o é. E o é. Não obstante os percalços, as experiências. Então, a vida prossegue. E o reencontro, a alegria vai acontecer. Resta-nos orar, vibrar, jogar pensamentos saudáveis para aqueles que se foram. Não é pedir para nos ajudar não, viu? A gente não sabe dos compromissos da pessoa. De repente ela pode ser travada nas suas atividades, porque nós estamos reivindicando aqui uma coisa que depende de nós fazermos. Né? Deixa a pessoa. Vamos pedir em oração, em alegria. Joga aquele... Oh, saudade de você, puxa vida. Lembra um momento agradável, um momento de ternura, de encantamento, de alegria. E nunca nós devemos, ou não podemos, ou não é conveniente, pormos dedos na ferida. Nossa, mas ele era tão ranzinza. Nossa, mas ele era tão isso, tão aquilo. Não. Já é doloroso para a pessoa. Vamos ver o lado bom, positivo, saudável. E se estava junto, né, no caminho, é porque, mesmo com as assintomáticas divergências, teve uma trégua, teve um compromisso. Alguma coisa tem a ver. E essa alguma coisa hoje é inexplicável, mas lá na frente vai levar a um profundo amor. Gente, muito obrigado a todos. Em nome do Farol, nós agradecemos. Desejando muito mesmo que haja muita paz nos lares, nas famílias, nos casais, nas crianças, nos netos, nos filhos, nos irmãos, nas mamães, nos papais, nos cachorrinhos, nas paredes da casa, no seu lar, na estrutura da sua vida, da sua vivência, no seu pequenino ninho, no seu pequenino, grande palácio, palacete, choupano, que seja, ninho doméstico. Que haja muita paz. Que nós possamos sempre, de alguma forma, nos lembrarmos carinhosamente daqueles que padecem mais que nós. Daqueles que se encontram em aflição, em dificuldade, em transtornos psíquicos, mentais. Que não sabem, às vezes, se conduzir. Enfim, desses todos que todos nós sabemos que apresentam, né, uma tristeza diante da existência, mas é momentâneo porque tudo há de passar com toda certeza. A gente agradece nesse instante, reportamos-nos de novo aos amigos espirituais do Farol para que visite o lar de cada um. E nessa visitação deixem a harmonia, o entendimento, a saúde, esse benefício extraordinário que nós temos, o afeto, consideração. As palavras mais repetidas da humanidade que possam reverberar para tudo quanto é canto onde se faça necessário. No plano físico e no plano extrafísico, encerram a nossa reunião. Essas palavras muito bonitas, muito poéticas, muito extraordinárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que vosso é o reino, poder e glória para sempre, que assim seja, Senhor. Que assim seja, né? Obrigado, gente. Um abraço, muito obrigado a todos. Paz nos lares, paz nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.